Olá, eu sou Salete Peixoto, sou psicóloga e professora da disciplina Psicologia da Educação na Universidade Federal do Acre. Eu vim falar hoje sobre um projeto de extensão que está sob minha coordenação, ocorrendo dentro do Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães. Vou chamar aqui de CSMM, o centro. O centro é o único centro que atende meninas, adolescentes em todo o estado do Acre. Essas meninas devem ter a faixa etária entre 12 e 18 anos de idade e elas estão internas por terem cometido um ato infracional, terem sido julgadas e a elas sancionado uma medida socioeducativa. Elas só podem permanecer por no máximo 3 anos internas no CSMM. Bem, eu vim falar mais objetivamente hoje sobre a metodologia de trabalho desenvolvida no projeto denominado A Decolonização do Olhar de Meninas em Cumprimento de Medidas Socioeducativas no CSMM. Bem, teoricamente, eu amparei esse projeto em duas abordagens teóricas. Uma, a abordagem decolonial, produzida a partir de um grupo chamado Modernidade e Colonialidade, que é representante do sul global, ou seja, da América Latina. Nós estamos falando do nosso lugar, do nosso hemisfério, e que é a teoria da colonialidade, E a segunda teoria que ampara é a teoria de Paulo Freire. Metodologicamente, como é que nós trabalhamos com essas meninas? Nós trabalhamos através de grupos focais, que tem no máximo a quantidade de 8 meninas, é o que reza, o que prega a metodologia do grupo focal. Máximo 8 é o suficiente, 8 indivíduos, 8 meninas ou meninos, isso indifere. E trabalhamos esses grupos focais, trabalhamos rodas de conversas, trabalhamos oficinas como de pintura, de línguas, através da apresentação de filmes e interpretação, né, das mensagens nesses filmes. Iremos introduzir aos poucos o teatro, a música, a dança, enfim, tudo que nós tivermos de interessante dentro da nossa Universidade Federal do Acre, nós vamos agregar ao projeto paulatinamente. Ele tem como princípio a duração de 6 meses, acabando o prazo em dezembro agora de 2022, mas a intencionalidade é de transformá-lo num programa e torná-lo permanente. Então, voltando a Paulo Freire, falar na teoria, utilizar a teoria, é apontar as 3 etapas do método freiriano. A primeira delas é a investigação, a segunda etapa é a tematização e a terceira etapa é a problematização. Bem, como que nós investigamos? Eu falei nas rodas de conversa. Então, através de um diálogo que pareça superficial, eu posso estar ali como mediadora desse processo com as adolescentes, junto com os nossos alunos bolsistas, provocando algumas discussões acerca da realidade vivencial cotidiana dessas meninas. Elas estão ali em privação de liberdade, mas elas vieram de alguma realidade. De onde elas vieram? O que elas faziam? Quem é a família dessas meninas? Como elas sobreviviam? Enfim, nós provocamos algumas discussões para que a partir desse debate, a partir dessa conversa com elas, nós possamos descobrir os temas que poderão ser trabalhados. Por exemplo, no primeiro contato que nós tivemos com elas, nós começamos a dialogar e de forma
não engessada, não rígida, a gente começa a perguntar nomes, começa a perguntar de que cidade vieram, já que o CSMM atende todo o estado, e elas começam a falar: qual a idade que você tem? Aí nós sabíamos que tinha uma delas, por exemplo, que tinha sido mãe estando em privação de liberdade. Aí eu disse: eu soube que tem uma mamãe aqui que teve um filho. E aí ela disse: eu tive, mas eu tenho 3 filhos. E aí começamos a conversar. De repente eu disse assim: olha, deixa só eu saber qual a faixa etária de vocês aqui. E aí elas começaram a colocar 12, 13, 14, 17 anos. E aí eu disse: quantas são mães? Várias levantaram as mãos. E aí eu disse assim: poxa, vocês são bem jovens, né, para serem mães. Embora a gente sabe que no nosso país, precocemente, muitas das nossas adolescentes são mães. E aí você começa a contextualizar. E como psicóloga me veio à cabeça: poxa, mãe tão cedo, será que foi na primeira relação sexual? E aí eu comecei a conjecturar e eu disse assim: alguma de vocês já sofreu abuso? E aí o tema abuso, o tema sexualidade já havia surgido ali na conversa. De uma forma quase que espontânea, a sexualidade vem à tona. E aí 4 das meninas, num grupo de 7, levantam o dedinho e colocam que tinham sido abusadas. E eu pergunto, né, naquele momento, eu estou falando do primeiro contato, se elas gostariam de falar sobre isso. Uma pediu para falar no particular e as outras 3 se colocaram. Quero chegar ao caso da jovem menina, da jovem adolescente, que relatou que tinha sido abusada dos 4 aos 12 anos pelo seu padrasto e pelos seus 2 irmãos, com a anuência da mãe evidente, no silêncio velado, porque ela estava no quarto do lado e sabia tudo o que acontecia. E a adolescente, em prantos, relata que todos os dias ela foi abusada, dos 4 aos 12 anos, até quando ela resolveu sair de casa. Eis o tema, duro, né? Muito duro, muito triste, mas é um exemplo real que eu preciso passar para poder explicar. O tema surgiu naturalmente dentro de um diálogo mantido, né, entre nós. Eu, como coordenadora, nossos alunos bolsistas e com as meninas. Todos nós num diálogo a partir dos temas que foram sendo gerados na conversa. E aí, psicologicamente, dentro da metodologia de Freire, a gente faz um despertar da consciência, porque muitas das coisas estão guardadas no inconsciente, embora o fato do abuso, como elas comentaram, estava ali guardado, só precisou de uma pergunta que para virar a chave, desencadear uma série de relatos. Então, a gente traz a consciência a partir do método freiriano e através das metodologias da psicologia, como eu sou psicóloga, utilizo delas, e aí nós vamos debater esses temas, trazendo aí uma decolonização, e aí já entra a teoria decolonial, né? Uma decolonização no olhar dessas meninas, e mais na frente eu apontando para elas que tudo isso que elas sofreram faz parte de uma estrutura colonial erguida há mais de 500 anos no Brasil, né? Erguida e mantida oficialmente durante 500 anos no país, mas ela se perpetua de forma silenciosa, como, por exemplo, o abuso dessas crianças. Como eu falei de Paulo Freire, das 3 etapas dele, a investigação é no momento que eu estou conversando, eu estou ali investigando, deixando marcada as palavras e as histórias de vida. A tematização surge a partir delas e com elas, na narrativa das histórias de vida dela, elas trazem à tona os temas,
e nós vamos problematizar, né? Vamos problematizar esse tema. E aí eu trago a teoria decolonial como aporte para essa discussão. Naquele momento, no primeiro momento, eu não vou apresentar a elas a teoria decolonial, mas eu já cheguei nos momentos seguintes, estamos há 2 meses de execução do projeto, a conversar e a mostrar para elas o que é o decolonial, né? Que é nada mais nada menos que uma transgressão, uma desobediência à ordem de não discutir o colonialismo, a colonialidade implantada desde a colonização do nosso país por europeus. Quem traz esse aporte para nós é o Grupo Modernidade e Colonialidade, e junto com Paulo Freire tem feito com que a gente articule ações e consiga trazer esses temas à tona e provocar esse momento de debate, esse momento de discussão e esse momento de reconhecimento de si dentro desses processos abusivos sofridos por essas adolescentes que desde sempre viveram em situação de vulnerabilidade. Então, basicamente, trabalhamos dessa forma na teoria e com a metodologia freiriana e decolonial. Eu vou quebrar esse vídeo aqui para ele não ficar tão longo e eu poder falar um pouco mais sobre a execução. Falamos de metodologia, vamos falar o que está acontecendo nesse projeto de extensão até hoje.